Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Sem Pretexto, seu novo jeito de estudar a lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo a esse novo episódio. E aqui comigo eu tenho o meu companheiro de apresentação, o Nino Souza. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, eu quero agradecer a você aí que está acompanhando o Sem Pretexto Podcast. Lembrando, como sempre, você pode sim ouvir as outras lições que já foram gravadas. Então, se você tem aí o Deezer, o Spotify, o Apple Music ou também o Google Podcast, você pode ir lá agora pesquisar Sem Pretexto Podcast e você também vai poder acompanhar tanto essa lição como também os outros episódios que a gente já gravou anteriormente. Então, corre lá e procura Sem Pretexto Podcast. É isso aí. E finalizando aqui nosso trimestre, com o tema da aliança, nós temos o grande convite, lição número 13. E para este episódio, temos aqui como convidados, o pastor já conhece aqui, já é da casa, pastor Gilberto Tais. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado aos amigos pela presença de vocês. Tá? Um grande abraço e um beijo no coração. E nós também temos aqui um novato, um estreante, o Diego. Aqui. Diego, muito bem-vindo e obrigado também por ter aceitado aí o convite para o Sem Pretexto. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com pessoas inoxidáveis, ou seja, brilhantes. Pessoas maravilhosas. Palavra difícil. Pessoas maravilhosas, um lugar maravilhoso, um tema maravilhoso. Vai ser tudo uma bênção, com certeza. Legal. O Diego é da igreja do Pan-Americano, do distrito de Jockey Club, Fortaleza, Ceará. E estamos aí trabalhando para Deus na igreja e na internet. Legal. O pastor, alguns já conhecem, mas para quem não conhece, pastor, qual é o seu distrito aqui no Ceará? É o Distrito Central, que cobre a Igreja Central de Fortaleza, a Igreja do Benfica e a Igreja do Cocó. Legal. E bem distante, mas também já conhece aqui, já é da casa também, temos o Samuel Santos de Juazeiro do Norte. Samuca, bem-vindo mais uma vez. E aí, gente, boa noite, tudo bom? Se vocês puderem ver, eu estou com minha caneca preta ainda, porque a minha do Sem Pretexto não chegou ainda. Ela vai chegar. Vai chegar. Vai ter jeito de eu participar de novo para que eu possa cobrar isso ao vivo ao Nino. Olha aí que bonito. Para quem não me conhece, sou aqui de Juazeiro do Norte, região aqui da nossa querida Regional Beatriz, e também faço parte de um podcast maravilhoso chamado Pupilas em Brasas. E convido vocês a acessarem, também estamos no Spotify, Deezer, Apple Music, tudo. E no site pupilasembrasas.com.br. Deixa eu aproveitar então e fazer um convite para o pessoal acompanhar a gente ali nos dois ministérios, dois ministérios que a gente tem na internet. A Rádio Valdense, que é aqui uma web rádio sediada em Fortaleza, a gente ajuda ali nas mídias. E também o Ministério Sou Adventista. Esse é pessoal meu mesmo e a Rádio Valdense eu trabalho lá. E aí a gente está no Instagram, principalmente no Instagram, mas também a rádio principalmente no YouTube, tá bom? Muito legal. Bom. Legal, gente. Eu vou pedir que o pastor Gilberto faça uma oração, por favor, e a gente já começa a entrar no nosso Ótimo. estudo. Mas antes de fazer a oração, já que todo mundo fez a propaganda... Já que pode ficar de fora, né? Alguém te cobrou alguma coisa pela propaganda? Não. Aproveita o final da temporada. Então, fique à vontade. Pastor. Já que é de graça, né, pastor? Já que é de graça. Então, amigos, eu também tenho um canal no YouTube chamado Fé ou Fideísmo. Então ali tem palestras arqueológicas, bíblicas, teológicas, tem reflexões bíblicas, enfim, tem uma gama boa ali de conteúdo bíblico, tá? Então você entra lá, canal Fé ou Fideísmo no YouTube, você se inscreva, ativa o sininho e fica ligado aí no conteúdo. E também no Instagram. No Instagram é Gilberto Tais, tá? O Tais é THEISS. Eu soletro porque tem gente que me procura e depois fala, pastor, não te encontrei, porque digitou TAIS, entendeu? Isso. Então é THEISS. É isso aí. Pastor, igual tá aparecendo nas legendas, né? O Isaac, ele solta a legenda aí. Como tá aparecendo na legenda aí, você pode seguir o pastor, que tá com o endereço também aí do Instagram de vocês. Hein? Ok. Então... Ótimo. Então vamos orar? Vamos. Pai querido, obrigado por tua bondade e por tua misericórdia de deixar a tua palavra para nos ensinar a tua grandeza, o teu amor, a tua bondade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Conceda-nos a unção do teu Espírito nesse momento que vamos estudar a tua palavra e que o teu Santo Espírito possa fazer a obra que é necessária em nossa vida através desse podcast. É em nome e no mérito do poderoso Jesus que nós pedimos agradecidos. Amém. 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 Okay. Vamos lá?
Cida, final de temporada, chegamos à 13ª edição da Escola Sabatina, né? Esse tema muito legal. Eu gostei também dos temas durante esse trimestre aí. Mas vamos começar com uma pergunta para ele, né, Cida? Como eu falei, né, o tema da nossa lição de hoje, nosso estudo é o grande convite, né? E nos remete à importância de ser convidado para alguma coisa. Já foi convidado, né, para um lugar que sentiu uma pessoa assim especial? Com certeza. Pastor Diego Samuca aí. Sim. Eu já fui chamada para ser madrinha de um casamento e você sente uma pessoa assim, né? Nossa, que privilégio, né? Uhum. E a Bíblia relata também um convite muito especial feito por Deus, né, pra gente. E a gente vai aqui abordar sobre esse convite, né? Primeiro, vamos falar sobre qual convite a lição está falando, né? Que é com base em João 15, do versículo 4 ao 8, que fala sobre a videira e os ramos. Isso. Vamos fazer aqui. A gente vai dar uma lida aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. João... Capítulo 15, versículo 4 ao 8. Se você quiser, eu já posso ler, tá? Tá, abri aqui. Diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Pastor, a gente vê aqui Jesus dando ali aquelas últimas instruções antes propriamente dele ir ali para a cruz do Calvário, né? Então ele chama os discípulos ali e começa agora a falar suas últimas palavras. E nesse texto que a gente leu aqui, ele fala muito em permanecer. Permaneçam em mim, vocês têm que estar conectados a mim e tal. O que significa, de fato, permanecer em Cristo? O que significa isso? Ok. Quando Jesus fala sobre permanecer em mim e depois ele fala das consequências de permanecer nele e das consequências de não permanecer nele. E quando ele diz isso, ele está mostrando a essência, a razão da nossa vida em Cristo, nele, né? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Agora, eu destacaria 3 coisas que são muito importantes. Por exemplo, eu destacaria que permanecer em Cristo significa viver no Espírito, mas é viver de maneira natural e instintiva. Natural e instintiva, e não aquela coisa forçada, por Sim. medo disso ou receio daquilo. Mas quando a proximidade é tão profunda, tão grande, que a gente passa a ter naturalmente esse viver no Espírito, que tem a ver com viver em Cristo. Tanto é que em 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 a 6, Paulo vai falar exatamente isso. É o Espírito quem vivifica, e ele vivifica para que Cristo viva através de nós. A segunda coisa que significa, que dá significância em permanecer em Cristo, é que é necessário, e isso acontece naturalmente quando estamos próximos dele, que nós precisamos ter a vida, o ministério e o sentimento de Cristo em nós. Então veja, permanecer em Cristo é ter a vida, é ter o ministério e é ter os sentimentos de Cristo, de Deus em nós, como Paulo descreve em Gálatas 2, 20, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E por fim, para nos tornar livres. A gente, quando a gente permanece em Cristo, a gente se torna livre. E inclusive, eu vou ler aqui uma nota rápida. Só para quem não sabe, eu fui o autor do comentário da lição da Escola Sabatina deste trimestre da Casa Publicadora Brasileira. E a lição 13 já está lá, inclusive. Posso fazer essa propaganda? Pode, né? sim. Pode sim. E lá está lá no site, é mais.cpb.com.br. Então, o trimestre todo eu fui o comentarista da lição para a CPB. Então, você pode entrar lá e baixar todos esses comentários, que é um material adicional teológico para você. Então, na lição 13, eu entrei aqui no site da CPB, tem um trecho que eu comento um pouco sobre o que é estar livre em Cristo.
Então diz assim, ó, o apóstolo também declarou que a certeza que adquirimos em Cristo, em conjunto com a ação do Espírito na vida, produzirá no justificado a vivificação e a liberdade espiritual. Aí diz assim, ó, isso ocorre porque a palavra de Deus é um tesouro abundante de graça e de bondade. Sejam quais forem os nossos problemas, temos a liberdade de nos derramar diante de Deus. Não importa quanto tenhamos falhado, simplesmente podemos pedir e ter a certeza do perdão. Na vivificação do Espírito, adquirimos a liberdade de nos aproximarmos do trono de Deus a toda hora, seja no momento mais escuro da noite ou no calor mais intenso do dia. Desfrutamos de liberdade para tudo que é mais estimado em Jesus Cristo. Saiba que liberdade em Cristo significa liberdade da condenação, liberdade para alcançar as promessas de Deus, liberdade para buscar mudança na vida, e liberdade para estar diante do trono da graça e finalmente, Samuel, liberdade para entrar no céu. Isso. E o interessante é que quando ele fala nessa questão do convite, né, Jesus ele faz um convite para a gente. Então, o primeiro convite é vir, né? Vir. Mas depois, Jesus ele diz permaneçam, né? Esse texto, ele traz muitas coisas que o pastor acabou de pontuar aí. E uma das coisas que Jesus fala é o seguinte, ó, sem mim, vocês não podem fazer nada. Podeis fazer. Então, assim, o que é que a gente poderia fazer sem Jesus, né? Então, o convite, a princípio, é venha. Lembra? Vem de a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, da maneira que você tiver, vem. Mas, assim que eu vou, ele não quer que eu volte, né? Ele diz aí, permaneça. Permaneça, né? A ideia mas tome também o meu jugo sobre você. Apesar dele ser manso, apesar do jugo ser leve e o fardo ser suave, é também um fardo e é também um jugo que deve ser carregado, né? Isso implica que há uma mudança de atitude, né? Isso. É porque a expressão permanecer, ela significa uma ação contínua, ininterrupta. Então eu preciso permanecer agora, depois e até o fim. Até o fim. Então seria basicamente aquela... Porque assim, talvez no decorrer da nossa vida a gente pode perder a fé em Jesus, pode sair, a gente pode se desanimar, né? Então, pastor, permanecer seria de fato a gente permanecer até o final com ele, estudando. Isso, apesar do que acontecer também, né? Então... E outra coisa, a ideia, ela traz justamente essa sensação, tipo, é difícil, não é fácil, mas vai valer a pena. Olha as consequências, olha os frutos de permanecer nele. Vai valer a pena. Essa é a ideia. Muito bom. E o senhor acabou de falar sobre frutos e eu vou dirigir essa pergunta aqui, né, para os meninos que estão bem quietinhos, né? O pastor está falando aí, mas eu vou deixar aí para o Samuca e o Diego começa respondendo essa, né? Ele falou sobre os frutos que o pastor aí citou, né? Aí ele fala aqui no capítulo de João também, capítulo 15, né, João, a videira e os ramos. Uma videira, né, não pode dar frutos, né, por si só. O ramo não pode, se estiver longe da videira. Então precisam estar conectados. Para vocês, o que é produzir frutos? Trazendo agora para o contexto espiritual. Ok, eu vou fazer o seguinte, deixar a força centrífuga funcionar. Centrípeta, né? Lá de fora para dentro, lá de mais longe para mais perto. Vou deixar meu irmão Samuel falar primeiro. Vem lá de Juazeiro do Norte a resposta. Samuel, jogou a bola para ti agora. Não, eu gostei aí, viu? Não, mas eu queria só complementar uma coisa que o pastor falou sobre a parte de permanecer, que é bem interessante. Trago curiosidades aqui. João, ele fala por mais de 50 vezes no livro dele sobre permanecer ou sobre estar. Então, assim, isso é realmente um desejo muito grande do próprio Filho de Deus. E eu costumo dizer que você chegar, você ir até um local, ele até pode ser alguma coisa obrigada, mas você permanecer, ele precisa de intimidade. Para que você permaneça, ele não tem como você ficar naquele lugar se você não se sente bem, se você não está à vontade, se você não quer realmente se submeter àquilo. Então, eu acho que permanecer ao lado de Cristo, ele gera intimidade, assim. E já puxando o gancho, porque eu faço parte da escola de gancho, Capitão Gancho, e que, ao você permanecer, o Evangelho, essas boas novas, elas... eu acho que é impossível alguma coisa chegar em nós e a gente não passar para outras pessoas. Uma vez eu estava ouvindo um pregador falar e ele disse assim, está na hora de você parar de pedir tanta bênção e começar a ser bênção. Então, assim, eu acho que ao nós permanecermos com Cristo,
ali perto da videira, é impossível a gente estar verdadeiramente de corpo e alma e não render esses frutos. Então, os frutos, eles vão vir conforme a intimidade cresce com Cristo. Porque aquilo é tão bom, sabe? Como o apóstolo falou, é de tal maneira que é impossível que aquilo fique só conosco. Então, o verdadeiro discípulo no ministério de Cristo, ele nasce como missionário, e o missionário dá frutos, porque assim, ele pega da videira e passa para frente. Gente, quando eu entrei na igreja, há muito tempo atrás, eu fiquei desesperado logo no primeiro ano, segundo ano. Porque muita gente dizia pra mim que dar frutos é levar alguém pra Jesus. Eita. E eu dizia, não, eu tenho que levar, eu tenho que ter frutos, porque... Aí vem lá, porque a árvore que não der frutos é cortada, jogada fora, vai ser né? jogada no fogo. Pois é, então eu me desesperava muito com isso, porque muitas pessoas me diziam que dar frutos, pastor, era levar pessoas pra Jesus, Diego. E daí eu ficava tenso, né? Tem que levar alguém pra Jesus. Então, eu diria... assim, seria isso, né? Eu diria, Nino, que existem dois tipos de fruto. O fruto do Espírito, isso, né? E o fruto nosso, e o nosso fruto, que é justamente a ideia da pergunta. Né? Porque, inevitavelmente, se o Espírito habita no coração, se ele faz algo no coração, inevitavelmente teremos uma vida de frutos. Não é? E isso acontece naturalmente, não é nada forçado, e cada um tem a sua forma de produzir esse fruto, porque os dons, os talentos são distribuídos pelo Espírito. Então, por exemplo, eu tenho os meus frutos como pastor, e vocês têm os frutos do Espírito, como fruto do trabalho de vocês, pela ação do Espírito, no ministério de vocês. E assim sucessivamente. Então, a gente poderia dizer que seria também, os frutos que nascem na gente são aqueles lá de Gálatas 5. Isso. Fruto do Espírito, fruto do Espírito, amor. Exatamente. Então a gente pode fazer um link o seguinte, porque Jesus diz assim, sem mim vocês não podem fazer. Então essa mudança de caráter que a gente precisa ter, essa mudança de direção, essa mudança de pensamento, eu acho que a gente não consegue fazer por nós mesmos, né? Isso acontece em Cristo. Isso, por isso que ele dá esse alerta para, tem que estar conectado em mim, porque sem mim vocês não conseguem não. Esse que o Nino falou é interessante porque é exatamente mais ou menos o eixo que eu ia girar em torno, era sobre esses dois aspectos aí, que geralmente quando a gente vivencia a espiritualidade, a religiosidade, enfim, a nossa trajetória, a gente tem essas duas visões, a manifestação dos frutos como pessoas que a gente conquista, e está muito no senso comum da cabeça da membresia, eu pelo menos vejo assim, e esse outro aspecto que inclusive tem mais até fundamentação teológica. Eu acho que os dois cabem, mas a manifestação do fruto da transformação daquilo que a gente deve vivenciar, né? Do fruto do Espírito. Outros textos até falam nos frutos do Espírito, né? Essas mudanças que acontecem em nós, esses novas conversas que a gente ajuda o Espírito Santo a trazer para a casa dele. E tem um outro terceiro aspecto, talvez, que o pastor tocou um pouco, que é mais uma nuance que fica mais ou menos entre essas duas coisas, que são os resultados do nosso trabalho, que não necessariamente é uma mudança de caráter ou um novo converso, mas é um trabalho bem feito. Vocês que estão aqui fazendo esse podcast, nós que estamos fazendo esse podcast, os amigos que estão de longe, que estão de perto, que estão contribuindo de alguma forma com a obra de Deus, que produzem resultados que, de certa forma, eu acredito que também podem ser chamados de frutos. Né? Talvez não seja o fruto do Espírito lá de Gálatas, mas são frutos do trabalho do Espírito em nós. Né? Agora consequência desses frutos, né? Lá de Gálatas, né? Consequência. Agora, só uma observação. Todo fruto vem de Deus. Quando a gente fala o nosso fruto, é o que Deus produz através de nós. Paulo diz que é Deus quem opera tanto querer quanto perfazer. E o Espírito Santo, então, o Espírito ele faz uma obra em nós e através de nós. Amém. Massa, legal. Pastor, ainda continuando nesse assunto, a lição ela traz um trecho que eu demarquei aqui, dizendo o seguinte, produzir fruto para o reino de Deus é uma experiência que inclui duas dimensões. Guardar-se incontaminado do mundo e visitar órfãs, viúvas em suas aflições, né? Então, ele está falando sobre isso, sobre essa questão de ter experiência. O fruto de Deus, esse fruto que nasce em nós, também é resultado de uma experiência diária, né? Só que daí, gente, eu ouvi, né? Eu vi novamente esses dias alguém dizendo o seguinte, experiência é o seguinte: você quer ter uma experiência com Deus? Você tem que ir numa igreja. Você tem que assistir aquele culto ali, você tem que sentir, você tem que pular, você tem que sentir, e aquilo ali é a sua experiência com Deus. Pastor, a gente poderia dizer que isso de fato seria um tipo de experiência? Olha... Ou vai além disso? Ou não é isso? Olha, a fé não é
um aspecto sentimental, emocional. A fé é racional. Porque é o seguinte, se a gente falar assim, a presença de Deus, a unção do Espírito, ela corresponde a uma manifestação de êxtase, de sentimentos emotivos fortes, e quando não tiver? Os sentimentos fortes, quando não existir os sentimentos que são favoráveis a esse tipo de alusão. Então, de forma alguma, a fé é um aspecto racional. Eu posso não sentir a presença de Deus, mas Ele pode estar muito mais perto de mim do que quando eu sinto. Porque a nossa fé, ela não se delimita a sensações. Entendi. De forma alguma, né? Ô Nino, eu queria só fazer um adendo bem interessante sobre essa questão de produzir frutos. Vocês falaram algo bem curioso e é muito importante. A Escritura nos... Pastor, desculpa. Samuel, depois do pastor a gente solta para você, porque o Samuel tá levantando a mão e a gente não viu aqui. O pastor vai fazer isso aqui e em seguida o Samuel... Já complementa. Não, tranquilo. O pastor tá falando muito bem e falando sobre, né? Tem que ter. Tá bom, me desculpe, amigo. Mas se você quiser falar agora, a prioridade é você. Tranquilo. Tá bom, então o que eu queria dizer é o seguinte, é que produzir frutos significa viver o reino de Deus. Em Lucas 17, Jesus falou, o reino de Deus não está ali ou aqui, ou colar, o reino de Deus está em nós. Por quê? Porque o reino de Deus não é parede, não é banco, não é rua de ouro transparente, não é a cidade santa. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus está baseado em pessoas, no que nós somos, no que nós produzimos, no que nós demonstramos, entendeu? Então, por exemplo, quando viver o reino de Deus, Jesus estava vivendo o reino de Deus. Então a gente não pode confundir as coisas. Tipo, por exemplo, quando você observa as coisas de valor que tem na sua casa. E eu pergunto, o que mais tem valor na sua casa? Alguém vai dizer assim, o meu sofá, paguei caro, veio dos Estados Unidos, paguei 20 mil reais no sofá, é o que eu mais tenho de valor. Sofá caro, hein? Assim, carinho, né? O outro... Salomão em toda a sua glória tinha um sofá desse. Aí o outro vai dizer, não, é os meus livros. O outro vai dizer, é o meu cofre que tem ouro, tem... Gente, a coisa mais valiosa e que representa bem aquele lar são as pessoas. Não são as coisas. O que vai tornar o reino de Deus vívido, significante e com propósito, a presença de Cristo e das pessoas que amamos. Das pessoas que Ele salvou, verdade. Exatamente. Pastor, o Samuel vai... Sim, vai Samuel, vai lá Samuel. Não, esse negócio de frutos, e falando sobre isso, eu acho muito interessante porque às vezes a gente quer até medir o outro irmão pelos frutos que ele dá ou a forma que ele comunica. Deus, ele pode usar qualquer um da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, no ministério que ele quiser. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim, eu sonho, é um sonho meu, mas, gente, eu não consigo, por isso que eu tento fazer isso de outras formas. Eu não consigo fazer a questão do estudo bíblico bem direitinho ali com alguma pessoa. Então, eu vou mais para ajudar em alguma outra forma, em um assunto mais específico. A irmã disse para mim que, não, irmão, o irmão tem que dar estudo bíblico, porque se o irmão não der estudo bíblico, o irmão... Eu disse, calma, irmão. O irmão também não canta e eu canto, e aí a gente vai trocando esses frutos. Então, assim, Deus, ele usa de forma diferente, até porque o corpo de Cristo, ele precisa de várias funções para funcionar bem assim. Então, quando nós estamos em Cristo e fazemos parte desse fruto, assim, Deus, ele usa o pastor de uma forma, ele usa de outra forma. Então, assim, até para que a gente não fique medindo a outra pessoa pelos frutos que eu acho que é certo e tudo mais. Sim, colocar nossas expectativas, né? Sobre a gente às vezes fica hierarquizando os dons, né? Colocando que tal dom é mais especial, que é mais... Isso, é verdade. Eu sempre falo que a diferença... Aliás, todos têm o mesmo chamado. O chamado é o mesmo para todo mundo. O dom do ministério pastoral não é maior do que o dom da comunicação, por exemplo. Ou o dom para trabalhar com desbravadores, com jovem e tudo mais. A diferença está na função. Mas o chamado para salvar é diferente, com responsabilidades também diferentes. Rapidinho, só uma observação que eu fiz um comentário e me veio à mente que acho que é importante ponderar. Sobre essa questão das sensações e da fé. Não é pecado a pessoa falar um amém vigoroso, forte. Não é pecado. A pessoa expressar isso do jeito mais animado. Não é pecado. Assim como também não é pecado a pessoa dizer amém só com o pensamento.
Sim. Né? Tanto é que na Escritura a gente tem experiências assim. Por exemplo, como Elias lá no Monte Carmelo. Né? Os profetas de Baal gritaram, espernearam e nada. E Elias fez uma oração silenciosa, rápida, objetiva, e Deus respondeu poderosamente. Por isso que eu disse que a fé não está baseada em sensações, em sentimentos, mas de uma compreensão e convicção racional e inteligente dentro do coração. Ainda dando continuidade aqui, a lição ela também trouxe uma outra coisa aqui que eu achei interessante, ainda nesse contexto aí de frutos, né? Que diz assim, ó, uma árvore frutífera não dá fruto para provar que é árvore frutífera. Ela dá frutos porque é uma árvore frutífera. Entendeu? De igual modo, um cristão não pratica boas obras para provar que é cristão. Ele pratica porque é cristão. Então, assim, sabe uma coisa que me chama a atenção na Bíblia, quando a gente fala também sobre frutos? É quando João está batizando ali no Rio Jordão, que ele vê ali os fariseus vindo se batizarem. Os fariseus aparecem ali, né? O interessante é que no livro de Lucas dá uma informação que o livro de Mateus não dá. No livro de Lucas diz assim, ó, que os soldados iam até João e diziam assim, ei João, o que é que eu preciso fazer? Eu estou arrependido. Aí João dizia, então se roubava, não roube mais, falava mal, não fale mais. Aí daí aparecem os fariseus, né? Então assim, João olha para eles assim, ei, quem foi que induziu vocês a fugirem da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa isso aí, pastor? Já nesse contexto, os frutos dignos de arrependimento não seria aquele lá de Gálatas ou é alguma coisa a mais que a Bíblia está tentando dizer ali pra gente? Eu acho que o fruto do arrependimento, ele se conecta com todos os demais frutos. Como é que você vai produzir frutos se você não se arrependeu? Não está transformado, né? Não tem sentido, né? Então pode ser fruto meu, mas não do Espírito. Isso. Então por isso que a lição traz aqui, uma árvore, tem gente que não tem fruto, mas quer provar que tem. Entendeu? Mas Jesus deixou claro que nem todo fruto vem dele. Está lá em Mateus 7. Pois é. Então tem gente assim que se esforça para ser uma coisa que por exemplo, assim, eu posso me esforçar para dizer que eu sou um cara que não pensa mal de ninguém. Eu posso me esforçar para ser isso. Eu posso me esforçar e mostrar para você que eu tenho um fruto que eu controlo a língua. Só que na verdade eu não tenho. Entende? Então é por isso que a lição traz sobre isso, né? A árvore boa, né? Ela não produz frutos para provar que é uma árvore boa. Ela produz frutos porque ela é uma árvore boa, né? Então, tipo assim, se eu não falo mal de ninguém, se eu não defraudo ninguém, se eu não faço coisas erradas, eu não estou fazendo isso para provar alguém que hoje eu sou cristão. Eu não faço isso para provar. A gente tem que fazer isso porque a gente somos salvos em Cristo, né? Então, a lição ela traz muito bem isso e eu até gostei. E aqui também diz assim, quando alguém tenta produzir frutos e praticar as obras de Cristo sem conexão com Jesus, esses frutos serão de plásticos e não terão sabor. Pois é, eu sempre vejo essa questão da analogia que é escolhida para essas mudanças e essas manifestações visíveis, digamos assim, na maior parte dos casos palpáveis da presença de Cristo na nossa vida. Eu acho que escolheu por isso essa analogia de produzir fruto, porque é uma coisa que você está vendo, que é todo um processo que acontece ali na planta, que é um resultado visível. Isso. Que é o surgimento do fruto. E aí, como você falou, Nino, você pode manifestar até frutos, mas se não tiverem abastecido dos verdadeiros nutrientes, que é o nutriente do reino de Deus, vai sair uma fruta ali sem sabor. Você já cortaram aquela maçã que está tá ressecada por dentro? Você pode até produzir o fruto, mas vai ser uma coisa vazia, vai ser uma coisa sem sabor, sem... Eu não sei se vocês já viram um cajueiro que produz cajus amargos. Já viram já? Não tive esse desprazer. Pronto, eu morava no quintal da minha casa, tinha um pé de caju que ele não produzia caju. Nossa, era pra E quando ele mesmo, né? Não, gente, Corta, era incrível. fora. E quando aparecia, era raríssimo aparecer. E quando aparecia, ele era amargo. Então, se você for para um agrônomo, alguma coisa assim, ele vai lhe dizer ali que com certeza há alguma debilidade no desenvolvimento da planta ou no local que ela está plantada ali. Da mesma forma, não vai ser na nossa vida espiritual. Isso, pois é. Se a gente manifesta frutos não adequados ou se não manifesta frutos, tem algum problema ali. E um desses frutos, né, uma consequência da transformação do caráter, da intimidade com Deus, é amar o próximo. Isso. Mas aí eu queria saber de vocês, né? Amar ao próximo é algo fácil? Se não, porque é difícil?
O que é que falta na gente, né? Eu quero saber se lá em Juazeiro do Norte é fácil amar o próximo. Eu acho que a resposta está lá em Juazeiro. Tá lá em Juazeiro, né? O Diego, ele só joga arboa pra mim. Não, é porque ele vê você quietinho assim, é porque eu tô mais de frente assim. Aí, então já vem... O que é que nos falta? Não, né? O que é que nos falta para amar o próximo de verdade? Eu sei que era seu sonho de fã, você falar sobre amar o próximo. A gente fala tanto de amor, na verdade. Pois é. Mas o mundo parece que vai de mal a pior. Amar o próximo. Amar o próximo. Que bom que o Senhor nos colocou essa missão para que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo. Então, Deus, o Pai, o Espírito Santo, eles são a pura expressão do amor. Então, para que nós, se nós formos enxertados na videira verdadeira, se nós agora temos bons frutos, se nós agora damos frutos que são bons, nós estamos começando a seguir esse caminho de ser o real exemplo de Cristo. Então, assim, o amar ao próximo é difícil? Nossa! O amar ao longe é difícil? É um pouquinho mais fácil. Mas são missões que foram dadas pelo próprio Cristo para que nós pudéssemos ser exemplo. Eu gostei muito do comentário do Nino, de que a árvore, como é Nino, a árvore, ela não dá bons frutos porque ela é boa, ou ela é boa porque não... Sabe? Nós não amamos porque somos cristãos. Nós estamos perto de Cristo, estamos perto da videira, e agora nós simplesmente... isso sai naturalmente de nós, ou pelo menos deveria sair. É fácil? Claro que não. Mas se nós estamos em Cristo, então nós temos assim que andar como Ele, amar como Ele e assim expressar esses bons frutos, assim como o próprio Cristo fez. Então a gente pode dizer aí para vocês agora, né, que o que falta seria mais intimidade com Deus, com Cristo. À medida que eu me aproximo de Cristo, eu amo o meu próximo. Eu acho que sim. Eu vou deixar o pastor falar, que ele tem que falar mais do que eu. Mas eu quero só dizer uma frase que eu me lembrei em relação a esse tema, que é bem interessante, geralmente se aplica mais a outro contexto, mas ela diz o seguinte: é muito fácil amar a humanidade. Isso aí você vai fazendo uma certa crítica a determinados grupos de pessoas e às suas hipocrisias, mas acho que se aplica à humanidade em geral. É muito fácil amar a humanidade, é difícil mesmo amar quem está do seu lado. Amar o seu vizinho, Às vezes você é muito defensor de determinadas questões, vamos defender, vamos ajudar grupos e tal, mas quem está do seu lado, às vezes você não faz nada por aquela pessoa, né? Agora, o que falta na gente pra gente ajudar? Quem vai dizer isso aí é o pastor Gilberto Tais. Antes do pastor falar, deixa eu só também falar uma coisinha aqui rapidinho. Pastor, inclusive, a gente tá vivendo num tempo onde a falta de amor tá terrível, né? O tempo que a gente tá vivendo tá complicado. É um tempo de polarização, onde as pessoas se detestam em rede social, as pessoas não estão as pessoas não conseguem mais conversar. Você fala o seu ponto de vista, eu ouço. Isso, né? Inclusive, né, quando é demonstrada uma ação de bondade, já é visto com desconfiança. Isso, pois isso. Ação de bondade. Eu já ia pensar outra coisa, pensei que você ia falar assim, que quando alguém faz uma coisa boa, que deveria ser o padrão, é como se ele fosse um herói. Isso, também, é outro sintoma disso, né? Isso é você ver assim, né? Ou ele é um herói, né? Que não estou dizendo que devo valorizar boas ações, mas ele é visto como herói. Ou, por exemplo, quando eu faço uma bondade para você, você diz, o que é que essa pessoa quer comigo, né? O que ela está querendo? Então, muitas vezes, até mesmo em rede social, tem pessoas que fazem para mostrar ali, ei, tô fazendo alguma coisa boa. Então, assim, é um mundo onde a questão do amor cada vez mais está se esvaziando, cada um tem sua interpretação do que é amor, cada pessoa interpreta amor do seu jeito, e daí a gente vê que o mundo, de fato, está precisando desse amor verdadeiro, esse amor que Jesus consegue colocar no nosso coração. E daí eu acho que uma das coisas que falta pra gente de fato é essa experiência com Jesus para aprender dele como amar, né? Porque quando Jesus diz ali na cruz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Não, às vezes a gente olha assim, não, Jesus, eles sabem o que estão fazendo, né? Mas aí Jesus quebra esse padrão humano da gente de ver como é o amor e vai além disso. Então, eu só acho... mais um pequeno caco aí, que quanto pastor, mais... Pastor, ele quer dar pro senhor, mas tá só falando aí, né? Vai dar mastigado pro pastor. Manifestando um fruto mentiroso. Uma coisa que está acontecendo paralelamente a esse fato de cada vez mais o amor se esfriar, é as pessoas se achando cada vez melhores. Você vê que cada um acredita, como você falou, que o seu posicionamento, a sua visão de mundo é superior à do outro, ou seja, cada vez mais cheio de si, achando que isso vai o tornar melhor, e o que a gente tem visto é que tem tornado pior. Os discursos, né? Até legais, mas às vezes você vê que ali dentro não tem amor, né? Então isso a pergunta de Cida, o que é que está faltando pra gente? Pastor, agora você pode ir. Pastor, diga agora, eu posso falar? Samuel levantou a mão não, né, Samuel? Eu não tô vendo daqui não.
Levantei, mas é porque, assim, eu acho que o nosso problema é que a gente tá num mundo tão acostumado de que nada vem de graça, que qualquer expressão do puro amor a gente acaba desconfiando, como a Cida falou, né? Por que essa pessoa tá me ajudando, sabe? E isso eu acho que ela vai diretamente na nossa dificuldade de entender o que é graça, sabe? Que a partir do momento em que eu não preciso estar fazendo alguma coisa esperando algo, isso começa a refletir em mim também. Então, se eu não preciso fazer nada para ter a graça, simplesmente aceitá-la, eu começo a expandir isso para as pessoas através do amor. Então, isso começa a nascer assim, naturalmente em nós. E qual é o maior desafio? É que a gente possa mostrar para os outros de que isso pode ser, isso pode fluir dela também, né? O próprio Jesus falou que aquele que beber da água que eu der, ele não só não sentirá mais sede, como ele também vai virar um manancial. Então, acho que o nosso desafio em questão do amor ao próximo é justamente essa, é de mostrar que isso será natural em nós e também poderá ser natural no outro. Antes do pastor falar, só vou dizer que eu não vou mais falar nada. Só ele vai falar. Vai. Olha, quando Deus criou a humanidade, diz assim que eis que tudo era muito bom. E Deus não estava se referindo à perfeição da natureza, mas à bondade que estava presente no DNA de tudo que existe, inclusive da humanidade. Então Adão e Eva, antes do pecado, eles eram um reflexo autêntico da bondade, do bem que existe em Deus. Mas aí, com o pecado, houve uma desfiguração. O gene se tornou corrompido, corrupto, maculado. E agora o bem que existia começou a ser desfigurado e trocado pelo mal, que é o mal provocado pela desobediência. Isaías 64, verso 6 fala do trapo da imundícia, nossa justiça, ou seja, o que nós podemos produzir de melhor. Veja, a nossa justiça, o que nós podemos produzir de melhor, o que a gente tem de melhor é trapo de imundícia. Embora exista um contexto hermenêutico para esse texto, mas a ideia é trazida da realidade. Em Jó 25, verso 4, diz assim: como pode ser puro aquele que nasce de mulher? E essa pureza não está falando de outro tipo de pureza que a gente costuma observar com os olhos, mas na essência do problema, que é o coração. Não existe pureza no coração humano. Não existe pureza em nosso coração. Romanos 3,10, Paulo fala que não há nenhum que pratica o bem. Nenhum, então nem a gente pratica o bem. Às vezes a gente dá um prato de comida para um necessitado só para sentir o efeito do ego. Eu ajudei. Tira até um selfie, né? Pra provar. Tem gente que faz isso mesmo. Ei, não, um selfie aqui. Então... Tirar um selfie é triste. Exato. Às vezes até o bem. Eu até acho que se você quiser, mesmo que você quiser tirar o selfie, faça, porque pelo menos você está fazendo bem. Mas é triste do ponto de vista interno. Não, do ponto de vista assim, que você está fazendo, como ele está falando, né? Para só alimentar seu ego. Eu criticava mostrar, muito aqueles programas que ajudam muito só para audiência, mas pelo menos as pessoas estão tendo benefício, né? Sim. Pois é, então... Mas internamente, né? Então, muitas das vezes, até o bem que a gente faz, pratica, é impulsionado pelo mal. Pela soberba, Egoísta, né? pelo egoísmo, pelo orgulho. Tanto é que tem uma citação de Ellen White que ela diz assim, que às vezes a gente dá um prato de comida para um necessitado, a gente não deu porque existia bondade em nosso coração. Foi o Espírito Santo que nos compeliu a dar o prato de comida, de tão mal que nós somos. É por isso que é importante a permanência com Cristo, a proximidade, porque é só a proximidade com Deus que é capaz de criar esse conflito no coração. O conflito, por isso que a gente estudou algumas semanas sobre Jeremias 31, escrever a lei no coração. Em Jeremias 17 fala do pecado que é escrito no coração. Em Jeremias 31 vai falar que a lei de Deus agora precisa ser escrita no coração. Ou seja, o Espírito Santo criando um conflito no coração entre o mal e o bem, né? Obviamente com o objetivo de fazer o bem prevalecer. Bom, para finalizar, que eu já falei demais, é o seguinte. O que seria praticar o amor com o próximo? Quando a gente é capaz de, por exemplo, existe só um prato de comida.
Cida, Nino, Diego, Samuel, só existe um prato de comida. Aí tem alguém necessitado, você pega e fala assim, se alguém tiver que passar fome hoje, que não seja ele, que seja eu. A essência do amor. A essência. Essa é a verdadeira bondade, né? É a essência. Se alguém tiver que derramar lágrimas, que não seja ela ou ele, que seja eu. Se tiver alguém que vai sofrer hoje, que não seja ele ou ela. Mesmo retratando o inimigo. Sim. Mesmo você olha para o seu inimigo e pensa assim, não, se tem alguém que tem que sofrer hoje, se alguém for sofrer hoje, ou passar fome, ou ter outra dificuldade, que não seja o meu inimigo, que seja eu. Eu. Esse é o amor de Deus e esse é o amor que precisa desenvolver no nosso coração. Isso é notoriamente feito pelo Espírito Santo. É um processo, porque é uma luta, é um conflito, é uma batalha que não se ganha de uma vez. Em Mateus capítulo 5, por exemplo, fala, verso 48, diz assim, portanto, sede vós perfeitos como vosso Pai é perfeito. O contexto hermenêutico ali, a partir do verso 43, fala de quê? Que perfeição? Amar os vossos inimigos e orar por quem te persegue. Imagina você ter que amar quem te faz o mal. Isso, é verdade. Gente, esse é o termômetro. Jesus até falou, amar um parente, o cônjuge, um aquele filho, que concorda com você. É muito fácil. Isso é fácil, mas amar alguém que faz o mal para você, que te aterroriza, que traz o caos para sua vida. Ah, gente, esse é o termômetro. Aí esse é o a termômetro. essência, né? Você chegar a esse ponto... Dá um assunto para um outro podcast, pois né? Porque a gente hoje vive em bolhas, né? Então, assim, verdade. Se você não concorda comigo, eu já te excluo, né? Se você... verdade. Sei lá, pense em um partido diferente, eu já não te sigo mais nas redes sociais. É. Então, isso é um tema para outro podcast aqui, já vamos amadurecer. Vamos, porque sim. amar o diferente, né? Aquele que pensa diferente de você, essa é a essência do verdadeiro amor. E né? Jesus até disse, né? Se você cumprimenta só quem te cumprimenta, se você ama só quem te ama, né? Ele estava falando desse amor fácil, não é? O cara que concorda com você. Eu acho até que é um resquício daquela bondade original que Deus colocou em nós, amar. Porque todo amor eu acho que vem de Deus. E amar quem você... Da forma como Jesus fala, dá a entender que é uma coisa meio que já ainda natural. Do homem amar quem você realmente deveria amar pela lógica. Mas eu acho que se não tivesse nada de Deus, nem a esses nós amaríamos, né? E aí ele coloca que, como o pastor está mostrando, que realmente manifestar o fruto do Espírito em nossa vida é amar aquele que a gente... pela lógica deveria odiar, pela lógica humana. E é uma oportunidade de glorificar a Deus. Então, Amém. por exemplo, alguém te machucou, te feriu. E você devolve com o bem, com amor. Não foi apenas uma demonstração prática do que Deus espera, mas foi uma demonstração também de glorificação a Deus. Ao invés de você pagar com a mesma moeda, é o que o orgulho faz. Não leva o desaforo para casa. Assim? Não leva o desaforo. Eu preciso sair daqui honrado. E daí a gente quer levar o desaforo. Tem que sair daqui honrado. Só que não é você que tem que sair honrado, é Jesus que tem que sair honrado. Então, quando você responde com o bem, você está glorificando a Deus naquele momento. Legal, muito legal. bom. Gente, a gente terminou nosso podcast, né? Se deixasse aqui, entramos para o assunto do amor prático. Isso é um assunto muito bom. Mas ainda na lição, não é, Nina? Eles falam sobre... aqui os autores, né? Estão falando sobre o convite persistente. E fala sobre o anfitrião, né? Que fez uma grande ceia, uma linda ceia. E convidou várias pessoas. Mas aí essas pessoas começaram a dar desculpas. Eu não posso ir, estou no trabalho, estou ocupado em casa. E aí... O contexto é trazer esse convite para a aliança, né? Que Deus está nos convidando, né, a participar com Ele. Isso é a parábola da grande ceia que a Cida está falando, né? Mas e aí? Porque hoje, né, qual a importância para vocês, já finalizando aqui o nosso podcast, né? A importância de aceitarmos esse convite de permanecer em Cristo, né? Deixa eu tô ouvindo um tirinho aqui, não sei o que é. Alguém tá falando acho que é o sinal que é para terminar. É o sinal, né? Entendi. O pastor, a Cida fez a pergunta, mas deixa eu só ler aqui. Né? Só ler aqui. Na parábola da grande ceia, né? A gente tá falando de convite, a gente tá terminando aqui, a gente falou de aliança o tempo todo, durante esse trimestre que Jesus morreu, e agora a gente tá finalizando com o grande convite, e daí Cida chega na última pergunta, falando sobre essa dificuldade que as pessoas têm de aceitar o convite de Deus, né? E na parábola da grande ceia, que eu acho muito top essa parábola, né? Lá em Lucas, no capítulo 14, do 15 ao 24, ele fala que Deus convidou todo mundo. Todo mundo. Mas
as pessoas tinham uma desculpa para dar para não ir para grande ceia. Ele foi convidando sucessivos grupos, né? Isso, convidou aqui, convidou ali, ei, vamos lá para minha ceia, vai ser bom tal. E as pessoas, não, senhor, deixa eu ir pro casamento, não, tenho que resolver isso aqui primeiro. E muitas vezes as pessoas foram retardando ir pra ceia. E chegou um momento que ele disse, ei, faz o seguinte, pega todo mundo aí que tá na rua, pega todo mundo que eu não chamei, pega esse pessoal aí, coxo, doente, traz todo mundo pra minha ceia, né? Traz todo mundo pra festa. E daí a Cida fez a pergunta lá, né? Por que as pessoas recusam esse convite da graça, né? Deixa eu pedir licença agora para falar primeiro e deixo o mais importante, a cereja do bolo pro final, que é o pastor Samuel. Prepara aí, Samuel. Olhando pra ele ali, o pastor Samuel, mas enfim, deixa eu fiquei aqui me coçando para falar. Eu gosto muito dessa parábola também. E aí você vê como o pastor vai até explicar isso melhor, né? Há um contexto momentâneo ali sobre a quem Jesus está se referindo diretamente. Então ele está falando com pessoas que foram os primeiros a receber o convite e também os que mais vergonhosamente o rejeitaram, né? Interessante também, né, antes de você completar aí, que eram desculpas plausíveis, né? Eu vou sepultar, né? Aí eu tô ocupado com o trabalho, aparentemente, né? Então, até o pastor Rodrigo Silva faz uma análise interessante sobre o contexto cultural ali, que era uma coisa para além daquilo que a gente percebe de ser ruim, de ser rejeitado. Naquele contexto cultural ainda era mais severo e mais grave essa rejeição. Mas eu só queria trazer um outro aspecto que talvez os outros não tragam esse insight, é a dor da rejeição, né? Um ser, Deus, enfim, o que falar de Deus? Deus é Deus, que manifesta esse amor que o pastor acabou de falar, de amar o inimigo e ser rejeitado. Eu sou imperfeito, eu faço parte do baixo escalão da beleza, portanto já fui rejeitado, por exemplo, várias vezes pelas namoradinhas na adolescência, e é ruim ser rejeitado. Eu acredito que todos aqui na mesa em algum momento já devem ter sido rejeitados, né? Você chora, enxuga essa lágrima aí, enxuga essa lágrima aí, amiguinho. Enxuga a lágrima. Graças a Deus achei uma mulher que não te rejeitou, com problema de visão, que não me rejeitou. Você quer ver também? Mas a dor da rejeição, cara, por uma coisa simples, né? Como nós sofremos quando somos rejeitados. E aí me veio um pouco esse insight de pensar na dor que Jesus Cristo que Deus sente quando ele é repetidamente rejeitado pela raça humana e por nós pessoalmente, né? Eu queria só trazer esse insight de como um outro aspecto sobre como pensar, um outro aspecto para ver e pensar sobre o amor de Deus, como ele nos ama tanto e sofre quando ele é rejeitado por nós. Beleza. Vamos lá, Samuel, vai para ti aí antes da gente ir para o pastor. Não, muito interessante esse insight aí, viu? Foi muito bem colocado. Só que eu também fico pensando que muito dessa recusa, ela tá diretamente ligado a como que a gente lida com as coisas hoje. Hoje, a gente... uma coisa é em troca da outra. Então, se a gente dá uma coisa, a gente espera receber outra e assim sucessivamente. A gente acaba crescendo nessa dinâmica de troca. E a gente acaba achando que Deus é assim, né? Que Deus, ele lida com a gente através de trocas, através de ofertas, assim. E eu acho que a grande dificuldade da raça humana na questão desse convite é porque é muito fácil. Simplesmente eu tenho que confirmar a presença. Jesus fez o convite, a festa tá pronta, ele mandou para você, só que ele quer receber aquela notificação no WhatsApp dizendo que você vai, entendeu? Ele quer que todos participem disso, só que ele precisa da sua confirmação. Então, até assim, na lição, desculpa te interromper, Samuel, mas na lição ela falou no outro aspecto, relaxa. No outro aspecto ela falou do responder s'il vous plaît, né? Que nos convites franceses você tem que responder, né? Tem que responder. Isso. Eu não manjo o francês não, mas é isso aí mesmo. Mas assim, Cristo, ele precisa receber essa confirmação nossa, sabe? Até porque eu sabendo, eu recebendo esse convite, ele ainda é transformador, porque ele ainda se divide em mais um convite, e mais um, e mais um. Isso. Eu posso levar minha irmã, posso levar minha esposa, posso levar amigos, sabe? A festa, ela está pronta. O convite foi feito, você só precisa aceitar. Então, assim, a nossa dificuldade, às vezes, é porque a gente quer levar a nossa relação entre homens, né, entre o ser humano, igual a nossa relação a Deus, mas Deus é muito maior que isso. Ele é simplesmente
um ser que ama. Na verdade, ele cria porque ama e não pede nada em troca, a não ser que a gente confirme essa presença nessa grande festa. Antes do pastor falar, só uma coisa. Quando você faz uma festa muito grande, né, como um casamento, por exemplo, quando você chama alguém para o seu casamento, você olha, porque casamento é uma lista muito seleta. Restrita, né? Você pensa em cada pessoa que você vai. Quando você diz assim, ei, vamos para o meu casamento, e a pessoa diz, cara, eu não posso por conta disso, dá uma tristeza, gente. É sério, é terrível. Você se sente rejeitado mesmo, rejeitado. Essa é a palavra. Eu diria que a resposta para essa pergunta é muito abstrata, porque cada ser humano, a gente poderia levantar uma justificativa diferente para cada rejeição, né? Mas a essência de toda rejeição é de fato o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência espiritual. A arrogância, a soberba espiritual. A soberba ela é atrevida, ela é profundamente atrevida, porque ela nos cega de tal maneira a rejeitar as coisas mais extraordinárias da existência. Me lembrei, vocês falaram e eu me lembrei da narrativa de alguns profetas do Antigo Testamento que falaram de pessoas que enxergavam e ouviam, mas elas não deram atenção. Então o que Deus fez? Chamou os cegos. Embora cegos, mas estavam ansiosos para enxergar. Embora surdos, mas estavam famintos, sedentos para ouvir. E é esse o contexto, inclusive, da parábola das bodas. Aqueles que vestem as vestes de Cristo e não as vestes da sua arrogância, da sua soberba, da sua prepotência. Legal. Então, gente, chegamos ao final. Muito bom papo aqui com vocês. Próxima semana temos um novo tema, né, pastor? Vamos iniciar uma nova lição, Vamos iniciar uma nova lição. Polêmico, hein? E eu quero que vocês se despeçam. Polêmico, mas muito bom, né? Muito necessário. Eu vou deixar 3 frases, não é nem 3 palavras não, tá? 3 frases, tô sendo boazinha, para vocês resumirem o que foi esse trimestre para vocês, como vocês podem resumir para quem tá nos acompanhando aí, o que Deus quis passar pra gente, né, com essa aliança, esse convite. Quem quer começar primeiro? Sempre o pastor pro final vai, Diego, Samuel que tá longe. Qual a lição que você deixa aí para quem está nos acompanhando, em poucas palavras? Eu vou estender um pouco da frase que eu falei no último podcast, que é de não complicar a graça, sabe? Nós, às vezes, tentamos limitar as nossas regras, o nosso modus operandi, à nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus é simplesmente a relação de Ele é soberano sobre nós, Ele sabe muito mais do que a gente, e a gente só precisa aceitar tudo isso. Então eu acho que o resumo da lição nós recebemos um presente, nós somos enxertados em uma aliança, e agora a gente só precisa aceitar ela. Porque ao nós aceitarmos esse convite, tu ainda ganha uma impressora com um monte de convite que tu pode sair distribuindo para todo mundo, para que mais pessoas possam estar junto com você nessa grande festa. Valeu, Samuel. Obrigado. Legal, Diego. Amém. Eu acho que essa lição para mim trouxe a solidificação dessa ideia da aliança que a gente só tem a ganhar. É uma oferta, do ponto de vista até lógico, é irrecusável. A gente recusa mesmo porque é a nossa natureza, o perdão da palavra burra, de rejeitar aquilo que é bom de fato, né? E eu também nosso imediatismo de querer usufruir de certos prazeres agora. Tem uma frase que eu tinha até trazido para a lição de hoje, mas não foi o caso de falar, que às vezes a gente acha, e eu vou encerrar com ela, a gente acha que quando a gente faz tudo o que quer, a gente é livre. Na verdade, quando a gente faz tudo o que quer, nós somos escravos dos nossos desejos. Nós somos livres quando fazemos a vontade de Deus. Boa. Encerrou aí com chave de ouro. Aguardou pro final. Pois é. Tá vendo? Excelente. Bom, eu diria o seguinte, a lição nos ajudou a ter uma compreensão melhor sobre a graça, como já foi mencionado, em especial em mostrar que não é possível sermos salvos por nós mesmos, por nossos méritos, por nossas obras, né? Por quê? Porque tem pessoas que, lá no santuário, tem pessoas que gostam de pegar o cordeiro e guardar dentro da Arca da Aliança lá no Santíssimo e pegar a lei para sacrificar no pátio, para justificar a ideia de salvação pelas obras. Mas não, nós aprendemos que quem foi sacrificado no pátio foi Jesus, no Calvário, foi Cristo, e foi com o objetivo de nos
substituir, porque quem deveria estar sendo sacrificado ali no pátio era a gente. No altar do sacrifício era nós. Mas Jesus tirou a gente do altar de sacrifício, como Isaac foi tirado, e ele subiu no altar para se sacrificar em nosso lugar. E por fim, sobre essa questão de proximidade com Deus, isso me faz lembrar do Wi-Fi. Quanto mais perto do roteador, mais forte é o sinal. Melhor conexão. Quanto mais distante, mais fraco até perdê-lo de vista. Assim é com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais forte será o sinal. Amém. Né? Os sentimentos, o lado espiritual, o crescimento com Cristo. Massa, é isso aí. Então, chegamos ao final. Próxima terça-feira temos um novo encontro, não é, Nino? Reforçar aí onde as pessoas podem nos acompanhar também. Isso, quero agradecer o pessoal aí que acompanhou todo o Sem Pretexto, essa temporada que terminou aqui com essa lição top. Quero dizer para você que se você quiser ouvir os outros episódios, basta você ir lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Music e procurar por Sem Pretexto Podcast, e você vai ouvir tanto esse episódio aqui, como também os outros episódios que já foram gravados. Então corre lá e pesquisa Sem Pretexto Podcast. E fazendo aqui a nossa propaganda também, né? Como os nossos convidados fizeram, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Próxima terça-feira, às 20 horas, temos um novo encontro. Quero agradecer ao pastor Gilberto Tais, Diego Barros, ao Samuel Santos, né? Carinhosamente chamado de Samuca. Essa caneca vai chegar para você, viu? Vai chegar. Olha, se essa caneca vai chegar em Juazeiro, ela tem que chegar no Pan-Americano. Sim, vai chegar. Na verdade, não é no Pan-Americano, porque eu congrego no Pan, mas ela tem que chegar na Maraponga, onde eu moro. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês e a você que nos acompanhou. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até mais, amigos. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.